Senhores, bom dia. Bom dia, Alexandre. Tudo jóia? Bom dia, tudo bom? Opa, já está transmitindo? Estamos aqui. Temos nós cinco aqui, né? Ah, maravilha, então. Vou iniciar aqui. Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso Hackathon, o projeto que estamos desenvolvendo aqui na busca de soluções. E eu queria me apresentar rapidamente, meu nome é Gabriel Caldas, eu trabalho aqui no GP Júnior. E só para dar um pontapé inicial do que é o GP Júnior, para a gente entender um pouco mais do contexto por detrás de nós que estamos organizando esse Hackathon junto com vocês, o Hackacop. Basicamente, o GP Júnior é uma organização sem fins lucrativos que ele veio diante de uma missão de conectar os jovens com as melhores técnicas e práticas de projetos. Basicamente, o GP Júnior é uma organização sem fins lucrativos que ele veio diante de uma missão de conectar os jovens com as melhores técnicas e práticas de projetos. Eu acho que está com delay aqui. Basicamente, o GP Júnior é uma organização sem fins lucrativos que ele veio diante de uma missão de conectar os jovens com as melhores técnicas e práticas. Paulo, estamos com um delay aqui. Paulo, você tá com o YouTube também aberto ou não? Enfim. Paulo. Bem, problemas técnicos acontecem, dando continuidade, enquanto o Gabriel ajusta o vídeo e o áudio dele, eu vou convidar aqui, né, para fazer as boas-vindas aqui, o Alexandre já está aqui disponível. Alexandre, você pode fazer aí as boas-vindas pelo Cicobi Credjustra, por favor? Um bom dia, boas-vindas a todos que aqui estão, né? Nós estamos aí no mais um dia, o segundo dia do nosso Hackacop Cicobi Credjustra. Vamos ter a palestra do Paulo de Tarso. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos por mais essa oportunidade. E, Felipe, eu acho o seguinte, quanto menos fala, melhor, sabe? Não abre muito o microfone, não. Vamos direto aí para o que é mais importante, que é a palestra, né? Obrigado a todos. Valeu! Obrigado, Alexandre. Como o Gabriel estava falando, né, nós estamos aqui no segundo dia do Hackacop. Nós temos aí o webinário de engajamento no dia de hoje. Nós vamos falar sobre como identificar o problema, né? Como iniciar essa identificação do problema, como destrinchar esse problema, como entender as necessidades. E nós temos um ministrante, que é o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, ele é da NanoLearning, ele é de São Paulo, especialista aí de projetos e também é consultor na área de educação, né? Antes de chamá-lo, né, gostaria só de dar algumas orientações, né? Nós sempre abrimos os webinários 1 hora antes, então quinta e sexta-feira, né, os próximos dias, estará aberto às 8 horas da manhã, vocês poderão entrar, poderão sentar-se à mesa e conversar com seus times, né? Após isso, a gente abre para as falas de ministrantes, né? Amanhã falaremos sobre construção de soluções. E após as falas, as mesas vão continuar abertas, né? Vocês vão poder continuar conversando entre vocês do time. Sendo assim, eu passo aqui a palavra para o Paulo de Tarso iniciar aí o desenvolvimento da fala de identificação de problemas. Bem-vindo, Paulo. Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Gratidão aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nesse super evento do Hackacop. Espero poder contribuir com vocês nessa... E vamos juntos. Eu estou compartilhando vou compartilhar com vocês alguns slides para ajudar na questão visual também, tá?
Alô? Oi, Paulo. Alô? Tá visível. Oi, Paulo, consegue tá visível. Tem uma travadinha aqui, mas já voltou. Nós estamos te ouvindo e vendo Alô? a apresentação. Bacana, então vamos lá. Bom, de novo, acho que deu um delayzinho. Muito bom dia para vocês. Muito grato pela oportunidade, pelo convite de estar aqui trocando essa ideia com vocês também. Espero poder contribuir, né, com esse momento aqui de inspiração para começar esse trabalho do desenvolvimento aí que vocês vão fazer nos próximos dias, né, buscar soluções para aqueles cenários que foram apresentados ontem, muito bem apresentados pelo Luiz, pelo Nicolas e pela Nádia também. E, bom, agora a gente começa a falar um pouquinho mais, começa a mergulhar um pouquinho mais no processo. Né, uma vez que se entendeu o que é, né, o cenário, quais são os principais temas ali, os principais problemas, a gente vai mergulhar um pouquinho nisso, e o nosso tema hoje é como analisar um problema. Né? O primeiro passo para solucionar um problema, para solucionar, né, para buscar soluções, é saber de onde que a gente tem que partir. Né? E esse é o nosso roteiro para agora. A gente vai ter aí os próximos 40 minutos para trocar ideia. Acho que vou usar 20 a 30 minutos, e aí vai sobrar aí, vou deixar mais uns 10 minutos para responder perguntas que vocês tiverem. Vocês podem usar o chat também, tá? Para gente interagir juntos, tá bom? Então aqui vou falar um pouquinho da contextualização, o que é a definição do problema e a importância disso, o processo de pesquisa e descoberta, né? Nesse primeiro momento a gente tem que procurar descobrir exatamente o que está por trás do que vocês vão trabalhar, e a gente faz um fechamento ao final, tá? Eu vou começar aqui com essa frase, né? Não tem necessariamente a ver com... provavelmente vai ter, né? Algumas das equipes vão trabalhar com soluções digitais, né? Foi falado bastante ontem a questão da transformação digital, de ir para o digital, né? De habilitar os processos dentro do digital. Foi falado bastante e hoje se fala muito disso em todo o mundo, né? E aqui no Brasil também. E aí essa frase, ela fala o seguinte, do Standard Group, ela fala que 64% das funcionalidades que criamos em software, né, nesses apps que a gente usa, nos sistemas que a gente usa, elas são raramente usadas ou talvez nunca usadas pelos usuários. Né? Essa é uma estatística que dói, quando a gente vê a primeira vez, ela já marca a gente, ou seja, cara, 64% do que a gente constrói está sendo jogado fora, ou seja, a gente está literalmente rasgando dinheiro, literalmente jogando fora os recursos que são sempre finitos e escassos, né? E isso tem algumas razões pela qual isso acontece, né? Eu gostaria de saber de vocês, assim, eu acho que para a gente começar um pouquinho, na visão de vocês, e aqui não tem certo nem errado, o que vocês acham? Se a gente pudesse pensar, assim, causas, por que isso acontece? Por que a gente constrói coisas e a gente pode extrapolar essa mesma notícia para outros cenários, né? Muitas das coisas que a gente constrói, muitas vezes não é utilizado. E aí eu gostaria de saber de vocês aí no chat, eu vou acompanhar o chat agora, por que vocês acham que isso acontece? Por que muitas das coisas que a gente constrói nunca vai ser utilizado? Vamos lá no chat, eu vou passar aqui para o chat para eu acompanhar com vocês. Por que vocês acham que isso acontece? Quais são as causas que estão aí por trás, assim, que faz com que a gente construa coisas com o melhor das intenções, né, de resolver os problemas, mas quando a gente coloca lá no ambiente de produção, na operação para as pessoas utilizarem, elas não utilizam. Por que acontece isso? Marcílio colocou falta de percepção sobre o ponto de vista do usuário, muito bom, Marcílio. O Ismael colocou que muitas vezes a solução são criadas sem ouvir o real problema do usuário. Fantástico, Ismael. Quem mais gostaria de dar aí uns pitacos de por que isso acontece? Não desperta interesse, Michele, muito bom. Vamos lá, pessoal, para a gente ir acordando aqui, ouvir um pouquinho de vocês e até saber também o que vocês estão trazendo, né, para o HackaCop em termos de percepção do processo, em termos de percepção do cenário que a gente está inserido. A Jéssica colocou também porque pode ser porque o usuário não entende a solução e acha difícil demais. Muito boa, Jéssica, né? A questão da usabilidade aqui, né? A gente cria uma coisa que é bom para a gente que está criando, mas será que vai ser fácil para o usuário do outro lado utilizar, né? Muito bom, Jéssica. O Guilherme também colocou aqui, muitas vezes essas funcionalidades podem ser usadas, para ser usadas precisam de um pouco mais de familiaridade, ou seja, treinamento. Não é só colocar lá, tem que pensar no treinamento também. Muito bom, Guilherme. A Cida, falta de pesquisa junto ao usuário, fantástico, Cida. Se a gente não entender, de fato, o que o usuário tem, né,
quais são as dores que eles têm, quais são as expectativas que eles têm, vai ficar uma coisa muito baseada na nossa cabeça. Isso é o princípio dos vieses, né? Os vieses e as heurísticas, né? A gente tem aquele tal do viés da confirmação, o que a gente vê e acha que é certo, pra gente, né? Não necessariamente pro outro. Muito bom, Michele. Não está direcionado ao público-alvo. A Ashna também colocou falta de clareza nas informações. Fantástico, pessoal. O Alexandre comentou também, porque não há identificação do problema, né? Imagina-se a solução sem ouvir o interessado em relação à expectativa do desenvolvedor. Fantástico, Alexandre. Muito bom. Passa por isso, né? Assim, são algumas dessas causas. Muito grato por quem participou. A gente vai continuar aqui agora. Eu coloco aqui algumas dessas causas que passam pelo que vocês comentaram, né? Desconhecimento da jornada do usuário, ou seja, a gente não sabe exatamente o que o usuário tem que fazer lá na ponta, então a gente constrói uma coisa sem saber. Quando a gente constrói uma coisa sem saber, fica difícil a gente acertar, né? Distanciamento do contexto, ou seja, você está criando algo para um contexto que você não conhece bem, né? Eu digo você, a equipe, né, não conhece bem. Às vezes, dados insuficientes para tomar as decisões, ou seja, a gente parte para a solução sem ter clareza, como foi comentado por um de vocês, sem ter clareza das informações e dos dados que ajudam a gente a ter mais contato com a realidade que a gente quer intervir, né, quer fazer intervenção. Dificuldades com priorização, ou seja, são muitas coisas e a gente não consegue priorizar aquilo que é mais importante, porque a gente não sabe e a gente não tem um norte, né, um objetivo para se priorizar. E por fim, mas não menos importante, né, a ausência dessa clareza, né, do problema a ser resolvido. Quando a gente não sabe o que a gente vai resolver, fica difícil a gente encontrar uma solução que seja mais adequada ao problema. E aí, baseado nessas causas, e principalmente nessa última, a ausência da clareza do problema, eu pergunto para vocês, né, assim, será que existe um processo para resolver problemas? Vocês acham que existe um processo para resolver problema ou o problema resolve-se de qualquer jeito? Vamos lá, vou no chat de novo. Vou ficar aqui, a gente vai interagir bastante, tá? Vocês acham que existe um processo para resolver problema ou a gente resolve o problema de qualquer jeito? Muito bom, muito bom. Então, já está aqui a Cida falando sim, a Etna também sim. Existe sim, entendo que há vários processos. Muito bom, Paulo, existe vários processos, né? Pode ser, né, a Michele, a Karina também existe. Bacana, bacana. É isso, quando a gente fala de processo, existe técnica, o Alexandre falou também. Bom, muito grato, pessoal. A gente vai seguindo com essas interações daqui para frente. Sim, existe um processo. E como a Paula falou, pode existir vários processos. Isso aqui é um esquema, né? Seria um processo matriz, vamos assim dizer. Porque se a gente for para vários contextos diferentes e várias organizações e trabalhar com diferentes profissionais, eles vão mostrar variações desse processo, dessa linha, né? Desse conjunto de passos aqui. Mas, basicamente, a resolução de problemas, ela começa no entendimento do cenário, né? Nessa apresentação do cenário que foi feita ontem. No caso aqui, a gente já começa a fazer um link com o HackaCopy. Né? Ontem foram as 3 apresentações dos cenários, além do material de PDF que vocês têm à disposição de vocês, que apresentam o cenário que vocês vão trabalhar. Não dá para resolver problemas se vocês não entenderem o cenário. Depois que entenderem o cenário, o próximo passo é a definição do problema. Né? E a gente tem que trabalhar junto, de maneira colaborativa, com um time, não pode ser uma pessoa, né, mas um time trabalhando junto para definir esse problema. A definição do problema nada mais é do que o momento que a gente constrói um entendimento comum do que a gente vai tentar resolver, junto com o time. Se essa clareza, se esse ponto não estiver claro com todos os membros do time, o que pode acontecer é que vai ter pessoas indo para um lado e pessoas indo para outro lado. E isso, quando a gente tem aquelas setinhas indo para diferentes direções, isso demanda recursos, a gente gasta recursos, de novo, são sempre escassos e finitos. E depois que a gente faz essa definição, a gente vai passar pela pesquisa, ideação e, por fim, a validação. A validação aqui é a etapa que a gente verifica se o que a gente pensou na ideação, né, sobre o problema, de fato, resolve, ajuda a resolver e contribui para a resolução do problema que está aqui na frente. E aí a gente vai seguir agora explorando, basicamente, nesse nosso papo hoje, essas 2 etapas, a definição do problema e a pesquisa do problema. As próximas etapas vão ser exploradas nos seminários, né, nos webinários de amanhã e depois de amanhã. Tá? Quando a gente fala de definir o problema, a gente tem aqui algumas perguntas que podem ajudar, que podem nos ajudar e que provavelmente vai ajudar vocês, pode ajudar vocês nas suas jornadas aí do HackaCopy, tá? Que ajuda a gente a endereçar. A primeira delas qual é a questão principal, né? O que a gente está tentando resolver e por que ela é importante?
isso vocês vão fazer um gancho aqui com o que foi apresentado. Vai ter times que vai trabalhar na questão da expansão, vai ter times que vai trabalhar na questão do cross-sell, vai ter times que vai trabalhar na questão da intercooperação, né? Então, definir isso e associar e ter clareza de qual é a questão é o primeiro passo. Depois disso, a gente vai falar o seguinte, a gente tem que buscar entender para quem isso é um problema, né? Ontem o Nicolas comentou na apresentação que quando fala de cross-sell, a gente tem vários atores, né, envolvidos no processo. Tem a liderança, tem o marketing, tem o comercial, tem a operação, e ele falou, cara, isso tudo tem que estar bem azeitado, tem que estar muito bem integrado para o cross-sell funcionar. Se uma dessas partes não estiver bem azeitada, muito provavelmente, o que ele falou, né, foram as palavras do professor Nicolas, vai ter perda de valor, né, vai ter destruição de valor. Então, entender quem são esses atores que estão envolvidos no contexto é muito importante, porque são esses atores que vão ajudar vocês a entender como que o problema é percebido hoje dentro da organização. Se vocês perguntarem para uma pessoa, só vai ficar enviesado. Na pesquisa acadêmica, a gente chama de triangulação, né? A gente pega 3 fontes, pelo menos, para triangular e verificar se aquilo realmente faz sentido. Uma terceira pergunta que vocês podem fazer é quais fatores sociais ou culturais moldam esse problema? Ontem também foi colocado bastante isso, né? A Nábia colocou isso, né? Que tem uma evolução, né, do contexto da cooperativa e que hoje a intercooperação é fundamental para isso, mas a gente também tem pandemia, a gente também tem evolução tecnológica, a gente também tem a questão da competição, né? Foi comentado ontem pelo Luiz, a questão da competição. Então, quais são os fatores sociais e culturais que moldam esse problema? Vocês vão ter que tentar capturar isso nessa etapa de definição do problema, tá? Uma outra questão que é muito importante é que evidências vocês vão conseguir, né, ou que estão disponíveis, e que mostra que vão ajudar vocês a verificar se realmente esse problema vale, né, porque vocês vão ver em cada cenário vários problemas. Não vai dar para atacar tudo em uma semana, vocês vão ter que fazer um recorte, né, desse cenário, fazer um recorte do problema que vocês vão tentar resolver e, a partir daí, buscar evidências para verificar se esse problema realmente faz sentido ser atacado ou não. É natural e muito normal acontecer isso, de vocês chegarem na hora que vocês vão definir um problema, na hora que vocês forem buscar evidências, vocês não encontrarem evidências. E aí vocês vão ficar na dúvida, será que vale a pena seguir explorando esse problema? Ou será que faz sentido a gente voltar, ou será que é melhor a gente dar um passo para trás, escolher outro problema em que a gente consiga ter evidências e seguir em frente? São decisões que vocês, como equipe, vocês vão ter que tomar. Tá? Então, são algumas das perguntas que vocês vão fazer. E a última aqui é, será que você consegue pensar, né, nesse problema de uma maneira diferente? Né? Consegue reformular esse problema? Né? Muitas vezes a pessoa, né, nas entrevistas que vocês vão fazer com esses atores que estão envolvidos no contexto, eles vão te falar uma coisa e seria interessante, é interessante que vocês reformulem isso, né, que vocês repensem esse problema sobre diferentes perspectivas. Então, na definição do problema, né, o mais importante não é a resposta, mas essas perguntas que se faz para buscar as respostas corretas. Se a gente não fizer as perguntas corretas, muito provavelmente as respostas também não vão ser as mais adequadas. Então, levem isso, né, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, com o Felipe, ele vai compartilhar com vocês também, para vocês seguirem. Isso aqui é um roteirozinho muito simples, mas extremamente profundo. Perguntas, né, quando a gente começa com boas perguntas, a gente já começa bem. Né? Então, fiquem ligados nessas perguntas, nesse contexto, nessa etapa de definição do problema, que é uma etapa muito importante no processo, tá? Eu vou dar uma olhada no chat aqui, eu não consigo ver os dois, eu vou dar uma olhada no chat para ver o que é que vocês estão comentando, se tem alguma questão. Daiane comentou, né, o Rafael comentou aqui também, existe um processo de coleta de dados sobre um problema, processados para, no final, gerar uma informação para a solução do mesmo. Fantástico, Guilherme. Vocês estão todo mundo já antenado nesse negócio, vai ser sucesso esse HackerCop com vocês. O Rafael coloca, seria a primeira fase do diagnóstico? Sim, Rafael. Eu acho que a primeira fase do diagnóstico é a gente definir essa questão do problema, né? E aí, a partir da definição do problema, a resposta a essas perguntas vai ajudar a gente a dar os próximos passos. Que já vou mostrar para vocês que o próximo passo ali, né, naquele fluxo, é a pesquisa. É tentar validar se realmente o problema existe, sobre as perspectivas dos atores envolvidos. A Daiane comentou também que, por isso, é importante sempre fazer um mapeamento de processos. Fantástico, Daiane. O mapeamento de processos é uma excelente oportunidade da gente mapear quem está envolvido no processo. Primeiro, o que é o processo, quem está envolvido no processo, e mais importante, né,
durante esse processo, quais são os pontos de dores que existem, quais são os pontos de melhorias que existem. Né? O mapeamento de processo é fundamental para a gente ter isso. Existe até uma outra denominação para isso, né, que o pessoal usa nas etapas de design, design thinking, que é o mapa da jornada, né? Então, como é que funciona o passo a passo? Como é que o usuário, por exemplo, percorre um determinado processo? Como é que um cliente da Credit Justa, do Sicoob Credit Justa, percorre um processo, por exemplo, de abertura de conta? Uma coisa muito simples que eu estou usando aqui. Quais são as dores que ele tem enquanto ele percorre esse processo? Ontem o Luiz falou que para vocês, né, para o Sicoob avançar, né, na expansão, é necessário mudar a forma de atender o cliente. Ele até usou a palavra encantamento. Como é que a gente faz para encantar o cliente nessa jornada dele, dentro dos processos do Sicoob? Então, tem muita coisa relacionada a isso. Pessoal, posso seguir? Se tiverem dúvidas, podem colocando no chat e eu vou fazendo esse intercâmbio, tá bom? Vou seguir aqui. Então, uma vez, né, e aí eu fecho essa parte de definição do problema com essa frase do John Dewey, né, um filósofo estadunidense, que eu gosto muito. Ele fala que um problema bem definido é um problema já meio resolvido, né? Ou seja, uma vez que você define muito bem o problema, ele já fica mais fácil de resolver. Um problema mal definido é caos na execução. As pessoas não vão saber por que elas estão fazendo aquilo, enfim, né? Então, cuidem para definir corretamente, né, esse recorte, esse problema que vocês vão atacar, antes de pensar na solução. Existe essa tendência natural da gente já pular para a solução, mas invistam um pouquinho de tempo, né? Invistam ali metade de um dia que vocês vão ter no HackerCop só para focar na definição do problema, tá? E aí a gente vai aqui, continuando o processo, e agora a gente vai explorar a segunda etapa. A segunda etapa, uma vez definido o problema corretamente, é fazer a pesquisa, né? E essa pesquisa é basicamente entrar em contato com quem está associado ao problema. Os processos, as tecnologias, as pessoas, né? Tanto dentro da organização quanto fora da organização. É sempre bom a gente ouvir, quanto mais dados a gente tiver, né? Quanto mais dados a gente tiver, a gente consegue ter mais insights e transformar isso em informações que vão ajudar no processo de criação da solução, que é o que vocês vão ver nos próximos webinários, tá? E aí, quando a gente fala de pesquisa, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o que a gente chama de pensamento divergente e convergente, né? O que seria o pensamento divergente e convergente? Basicamente, o pensamento divergente é um momento, né, na pesquisa e na criação de soluções, né, para resolver problemas, em que a gente abre, né, em que a gente busca procurar o máximo de dados, o máximo de informação, coletar o máximo de evidências que a gente puder, que vocês puderem, em relação ao problema, né? É a etapa de descoberta. Essa etapa de descoberta ela é fundamental, crítica para qualquer processo de resolução de problemas, infelizmente hoje muito pouco praticada pelas organizações. De novo, a gente tende a pular direto para a solução, né? A gente tende a pular direto para o pensamento convergente, que é quando a gente pensa na ideação. E muito pouco se coloca aqui, muito pouco esforço e tempo e dedicação se coloca nessa primeira etapa. Não vai ser o caso de vocês, porque depois de nosso papo hoje, vocês vão com certeza dedicar aí um tempo para fazer essa descoberta. A gente pode olhar também, né, esse pensamento divergente e convergente sob a perspectiva, né, no divergente aqui sob a perspectiva do problema e aqui no convergente na solução. Nós vamos explorar hoje nesse nosso papo, nós estamos fazendo isso, explorando essa etapa da descoberta, do pensamento divergente. E aí nos próximos webinários, né, com os próximos profissionais, vocês vão explorar um pouquinho essa questão da ideação e da busca da solução, tá bom? Aqui tem um material bem bacana sobre a referência dele, chama Double Diamond, né, que serve para a gente fazer esse abre e fecha, né? É um pensamento, é a forma como a gente trabalha no processo de criação de soluções para resolver a resolução de problemas, tá? Mas como praticar o pensamento divergente, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, de novo, o que vocês acham, né? Que tipo de ação, que tipo de atividade, o que poderia ser feito para praticar esse pensamento divergente ou esse processo de descoberta? Eu estou indo de novo lá para o chat para ouvir vocês um pouquinho. Paulo, só uma questão. Por favor, descompartilhar a tela e compartilhar novamente. Tá. Foi, Felipe? Felipe? Pronto, obrigado, Paulo. Bom, vamos lá, pessoal. Como é que vocês acham, então? Falei desse pensamento divergente, que é esse processo de descoberta. Na cabeça de vocês, como é que vocês
pensam que esse processo pode ser praticado? Que tipo de atividade a gente poderia desenvolver nesse momento de pensamento divergente? Aqui não tem certo e errado, pessoal. A ideia é entender um pouquinho como é que vocês estão vindo para o HackerCop. Que tipo de pensamento, de expectativa, de conhecimento e experiência que vocês têm, que eu já vi que vocês têm bastante experiência nisso já. Brainstorm, muito bacana. Ismael fazer o brainstorm. Para quem não conhece o brainstorm é uma técnica, né? A gente chama de chuva de ideias. A gente pode praticar o brainstorming para várias situações. Nesse caso aqui, especialmente nesse caso, a gente vai praticar o brainstorming para identificar o que pode estar envolvido, né, nos temas que vocês vão trabalhar, se é expansão, cross-sell ou intercooperação. A Paula comentou, eu entendo que o pensamento divergente e convergente são complementares, mas não são simultâneos. Exatamente, eles são complementares. É exatamente isso, Paula. A gente diverge para depois convergir, diverge para depois convergir. Isso é uma coisa que a gente aplica a várias situações na vida, né? Entende primeiro, né? Antes de já pensar, né? E já falar, por exemplo. Uma coisa muito simples na nossa vida. O Rafael comentou que apresentar argumentos contra a solução a fim de criar uma solução melhor. Bacana. Aqui, Rafael, como a gente está praticando o pensamento divergente ainda na descoberta, seria apresentar argumentos contra o problema, né? Será que esse problema existe, né? O que é esse problema? Quais são as consequências desse problema? E depois, lá na etapa da solução, também praticar isso para pensar, será que essas hipóteses que a gente tem para a solução, será que elas fazem sentido? Né? Será que elas vão resolver, de fato, o problema que a gente mapeou na etapa anterior? Exatamente isso também, Michele, pesquisar. Tem que aprender a pesquisar. Quando a gente fala de pesquisas, né, a gente tem a pesquisa qualitativa, a gente tem as entrevistas que a gente pode fazer. Pode ser feita uma entrevista ali pessoalmente, pode ser feita uma entrevista com formulário do Google Forms. Depois, provavelmente, os mentores vão ajudar vocês com essas pesquisas, né, porque ninguém está conseguindo encontrar ninguém agora. Então, provavelmente, vocês vão fazer pesquisas com pessoas usando recursos tecnológico, como o próprio Google Forms, matriz CSD, o Divergente te faz criar, bacana, Paula. A Paula também comentou aqui, o Convergente te direciona para a tomada de decisão. Michele colocou análise SWOT, muito bom, Michele, análise de forças e fraquezas. Como é que a gente está hoje na situação? Qual é a situação, por exemplo, do Cicobi Credijusta em relação ao cross-sell? Né? O que ela já faz bem, o que ela não faz tão bem, né? O que ela precisa melhorar? Está tudo envolvido. A Etna colocou identificar o problema, focar em outras alternativas para tentar solucioná-lo. Muito bacana, Etna. O Antônio comentou, pensamento sem julgamentos, brainstorm. É exatamente isso, Antônio. Nesse momento do pensamento divergente, pessoal, é aquele momento que a gente não pode praticar o julgamento assim. Porque se a gente julgar, não, isso não funciona, ou isso não é assim, eu não vejo assim, isso tende naturalmente a fechar o processo rapidamente. Porque as pessoas param, não vou falar mais nada, porque, cara, tudo que eu falar aqui vai ser criticado. Né? Isso é um grande desafio de todos os profissionais e em todas as organizações. Acolher as diferentes opiniões, né? Acolher, praticar a escuta ativa, né? Praticar aquela escuta genuína, perguntar com interesse de ouvir e não com interesse de confirmar o seu ponto de vista, sabe? Inicialmente. Muito bacana. Alexandre comentou, a etapa divergente pode parecer mais difícil, mas ela exige ousadia, capacidade de combinar soluções e até um certo esforço mental para direcionar o pensamento para além da convergência. É exato, Alexandre. Eu penso, assim, a minha visão, né, em particular, é que as pessoas e as organizações pulam essa etapa justamente por ela ser uma etapa que não é fácil, né? As pessoas têm que se abrir, para quem está fazendo e perguntando, tem que estar literalmente, assim, verdadeiramente preparado para ouvir. E quem está falando tem que estar também disposto, né, comprometido em compartilhar aquilo que de fato acontece, né, sem maquiar nada. Porque se maquiar, lá na frente na solução vai ser descoberto. A gente vai entrar naquela estatística de construir e depois 65% do que a gente construiu não ser utilizado. E aí é dinheiro jogado fora, é o tempo jogado fora, né, e a gente tem que lutar contra isso. A Etna colocou, expandir o pensamento para fora da caixa, experimentar práticas, estratégias que ainda não tentaram, ousar nas ideias. Fantástico, Etna. É exatamente isso, pessoal. O pensamento divergente é isso, né? A gente ser ousado, né, usando as boas práticas de pesquisa, como foi colocado, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa,
né, e outros meios e outras ferramentas que já eu vou mostrar para vocês, para coletar o máximo de dados e depois poder sentar com o time e analisar esses dados, tirar insights desses dados, né, transformar dados em informação. A transformação de dados em informação é esse trabalho de processamento que vocês vão fazer depois que vocês estiverem com os dados. Conectar as coisas, correlacionar as coisas. Será que o cross-sell tem a ver com expansão? Será que o cross-sell, como foi colocado, tem a ver com intercooperação? Será que o cross-sell, dentro do próprio cenário do cross-sell, o que está ali dentro? Como é que as diferentes partes da organização vê essa questão do cross-sell? Ontem o professor Nicolas colocou, tem que ter uma integração, liderança, marketing, comercial e operação. Como é que cada uma dessas partes da organização visualiza esse processo, né? Muito bom, Michele Etna, eu creio na etapa de validação você responde a essa dúvida exatamente, né? Como selecioná-las? Essa é uma grande dúvida que tenho, mas se muitas ideias são boas e viáveis, como saber qual usá-las? Fantástico, Etna, e muito obrigado, Michele, por você ter ajudado. Isso, pessoal, eu gosto demais. É aprendizagem social, é colaboração, é o que a gente está fazendo. É fantástico isso. E é isso, respondendo na etapa lá das soluções, da ideação, que vocês vão ter também um brainstorm de ideias. Aqui na divergência, no pensamento divergente, vocês têm um brainstorm de problemas. E aí já vou mostrar para vocês como é que vocês vão usar uma ferramentinha muito simples para vocês fazerem isso. Lá na etapa de convergência, no pensamento da solução, vocês vão ter um brainstorm de ideias. E aí, nesse momento, vocês vão ter muitas ideias. E depois vocês vão ter que ter um métodozinho de priorização, que muito provavelmente o pessoal, os mentores e os outros ministrantes também vão compartilhar com vocês, tá? Vou seguir, então, aqui, para a gente compartilhar um pouquinho dessas ferramentas. E a primeira delas, eu trouxe duas, né? Tem várias outras que estão lá no guia, né? No toolkit de vocês, que vocês vão poder pesquisar e aprender a utilizar com a ajuda dos mentores. A primeira delas é a árvore de problemas. O que é a árvore de problemas, né? A gente usa a analogia da árvore, porque a árvore tem um caule, tem as raízes e tem as folhas aqui em cima. E aí a gente usa essa analogia para fazer o desdobramento de um problema. Nesse momento, agora, a gente pegou aquele problema que vocês definiram, né? E aí a gente vai tentar encontrar com essa técnica de brainstorm e outras técnicas quais são as causas, raízes desse problema e quais são as consequências desse problema. Todo problema tem causa e consequência. Muitas vezes eu vejo as pessoas focando só na consequência, e aí vira o bombeiro, apaga incêndio. Vai lá, resolve a consequência e ela volta a acontecer de novo, porque a causa raiz dela está lá embrenhada e não foi resolvida. Né? As boas práticas de qualidade, de gestão da qualidade e tal, fala que a gente tem que focar na resolução das causas raízes, para que as consequências não voltem a acontecer mais. E aqui eu vou trazer um exemplo muito simples, por exemplo, um problema central, lixo nas ruas, né? Problema que todo mundo conhece, vive, infelizmente a gente tem isso. E aí, quando a gente fala de lixo nas ruas, a gente tem algumas causas associadas ao lixo na rua. Por exemplo, as pessoas não jogam lixo nos cestos, né? Jogam na rua, em qualquer lugar, e aí vem depois a chuva e tal, né? Não existe cesto de lixo suficientes pelas ruas, não existe o recolhimento adequado pela prefeitura, não existe limpeza regular dos bueiros. Isso são algumas das causas, né, que vai gerar para esse problema consequências, como, por exemplo, bueiros entupidos, enchentes quando chove, caos no trânsito, famílias desabrigadas, aumento do número de famílias desabrigadas e pedintes nas ruas. São algumas das causas. Isso aqui é um exemplo simples. Vocês vão aplicar isso, a minha expectativa é que vocês possam aplicar essa técnica, que é uma técnica muito simples, ao problema que vocês vão tentar resolver, seja na expansão, seja no cross-sell, seja na intercooperação, tá? Se vocês botarem depois na internet, no Google, árvore de problemas, lá vocês vão ver inúmeros exemplos. E aí vocês podem fazer essa pesquisa para vocês terem outras referências, tá? E depois também pedir ajuda aos mentores. Mas é uma ferramenta muito simples. Num caule aqui no centro da árvore vai o problema, embaixo o que causa aquele problema e em cima as consequências desse problema, tá? E seria mais ou menos algo assim, tá bom? Então, aqui é um problema identificado aqui, causa 1, causa 2, causa 3, e aqui consequência 1, consequência 2. Para cada causa, você mapeia a consequência em cima relacionada, tá? É uma técnica super simples, vocês podem usar hoje mesmo, né, depois que vocês definirem lá o tema que vocês vão trabalhar, não sei se vocês já definiram, e começar a aplicar isso. Uma outra técnica que é muito interessante, depois que vocês mapearam ali no primeiro momento, é o mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? O mapa da empatia é uma ferramenta que a gente usa para coletar dados sobre os atores que estão envolvidos no processo.
A gente comentou ali, eu comentei anteriormente, que o processo de cross-sell, ele tem lá envolvimento da liderança, do pessoal de marketing, do pessoal de comercial e do pessoal de operações e outras áreas que porventura façam parte também do processo. Como cada ator desse vê esse processo, né? A gente coloca aqui, a gente tem um passinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente começa aqui, com quem estamos sendo empáticos? É com a liderança. O que a liderança precisa fazer em relação ao cross-sell? Né? O que ela tem em mente em relação ao cross-sell? Ela precisa garantir que com o cross-sell o número de vendas e o número de associados aumente, que o faturamento por associado aumente. Enfim, vocês vão explorar esses pontos. Mas o que a liderança vê atualmente? Né? Ele vê que o mundo, por exemplo, que o Brasil está aumentando a competição, que novos players estão vindo. Né? Eu estou pegando aqui, inclusive, as palavras do próprio Luiz, que Luiz Agita, que falou ontem sobre isso. Ele está vendo isso. Ele falou, inclusive, olha, eu fui para a Disney e vi isso. Eu estou participando de vários eventos e estou vendo isso. O que ele está vendo? Né? Depois, o que ele fala? O Luiz comentou ontem, ele falou, cara, precisamos de agir e rapidamente, senão vamos ficar para trás. Senão a gente vai ter problemas sérios, né, de fuga de associados para outras plataformas. O que o Luiz está fazendo agora? Cara, ele está participando do Hackacop, ele está mobilizando o time dele para se abrir para esse contexto, para começar a trabalhar, né? E por aí vai. O que ele escuta? Né? O que as pessoas estão dizendo para ele? E aí a gente passa para o passo 7, que é o último passo, que é o que ele pensa e sente. E aí, basicamente, a gente quebra esses dois, o pensa e sente nesses dois domínios aqui. Quais são as dores que ele tem e quais são os desejos? Se eu pego o Luiz Agita aqui, eu vou até pedir, desculpa, Luiz, eu estou usando seu nome aqui, eu não combinei com você, espero que não tenha problema. E quais são as dores que o Luiz tem? O Luiz tem uma dor que provavelmente está tirando o sono dele à noite, que é ver novos players, que ele chamou de Big Techs, que são os grandes players, Mercado Pago, esses grandes players que estão vindo, que não são necessariamente do contexto bancário, né, do contexto financeiro, do mercado financeiro, mas que estão saindo de outros lugares, a Magazine Luiza, o Mercado Pago, e aí tá vindo outros que estão surgindo devagarzinho, então isso está tirando o sono dele, provavelmente. Então é uma das dores que ele tem. E aí quando vocês forem listar, eles vão ter várias dores. E quais são os desejos que ele tem? Qual que é o desejo? Um dos grandes desejos do Agita. Ele deseja que o Sicoob Crédito Justa, né, e todos os seus associados e parceiros, né, eles consigam trabalhar juntos para fortalecer o sistema e conseguir juntos, né, enfrentar essas novas concorrências. E para isso ele espera, que é outro desejo, que os processos eles sejam adequados a esse contexto digital, mas sem perder a essência que foi o que construiu e que trouxe o Sicoob Crédito Justa até aqui, que é a questão pessoal também. Então, essa é uma ferramenta que vocês vão poder utilizar. Eu espero que esse exemplo que eu tenha utilizado aqui tenha ajudado vocês a compreender como usar essa ferramenta. Na internet também tem vários exemplos delas, de várias empresas, que vocês podem lá pesquisar para ter outras referências, e peçam também ajuda aos mentores que eles vão estar para ajudar vocês, tá bom? E aí, agora indo para o final, para liberar esse tempinho para a gente fazer, para vocês fazerem perguntas, para a gente bater um papo, né? Recapitulando, né? Quando a gente fala de analisar um problema, a gente primeiro precisa começar com definir esse problema, né? A definição do problema é fundamental para a gente ter soluções mais adequadas. O contrário disso também é verdadeiro. Se a gente não tiver problemas bem definidos, a gente provavelmente não vai ter soluções assertivas, tá? Segundo ponto, praticar o pensamento divergente e convergente. Nesse momento aqui, a gente está praticando, né? Vocês viram algumas técnicas para praticar o pensamento divergente, mas durante todo o Hackacop vocês vão ter que brincar com isso, vocês vão ter que jogar com isso. Abrir e fechar continuamente, né? Abrir para entender melhor tanto o problema, quanto lá na frente a solução, quanto fechar para convergir, porque se vocês não conseguirem priorizar aquilo que é importante, muito provavelmente a solução de vocês vai ter funcionalidades que não vão atender às necessidades dos usuários. E por fim, mais ou menos importante, usar essas técnicas de descoberta. Eu trouxe duas, né? A árvore de problemas e o mapa da empatia. Tem outras ferramentas, análise SWOT, tem várias outras ferramentas, inclusive no toolkit de vocês, e espero que vocês possam utilizá-las ao longo dessa semana e buscando aí entender o cenário que vocês vão trabalhar para construir uma solução. É isso, pessoal. Grato pela atenção e participação de vocês. Muito bacana. Aqui estão meus contatos, Barros Paulo,
estou no LinkedIn, no Instagram, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, fiquem à vontade, me acionem por lá, tá bom? Eu vou parar de compartilhar agora para eu ver aqui o chat e saber se vocês têm mais perguntas, né? A gente tem ainda o quê? Uns 10 minutos, Felipe? Isso, Paulo. Temos aí até 9h50 para as perguntas. Dentro do tempo, né? Foram 40 minutos, 30 minutos aí de interação, apresentação e mais 10 minutinhos aí de bate-papo. O Antônio colocou aqui, uso o mapa da empatia para definição de persona. É bem interessante olhar o problema do ponto de vista do outro para saber para quem a solução é realmente feita. Fantástico, Antônio. É exatamente isso. O conceito de persona, pessoal, foi ontem, inclusive, falado pelo Marcílio, né? No marketing se usa persona, e aqui também a gente usa persona, né? A gente chama esse ator persona, né? A persona é uma representação de um conjunto de usuários, né? Que se encaixa nas características dessa persona. Pode ser uma pessoa, pode ser 2, 3 pessoas que têm esse encaixe com a persona, com as características. Muito bom. Alguma dúvida, pessoal, assim, em relação a essas ferramentas? Fez sentido para você? Responde se fez sentido para você. Qual foi a chave que virou para vocês aí nesse momento de análise e definição de problemas? Né? Qual que é o próximo passo que vocês vão dar? Compartilhem comigo aí. Não precisa ser pergunta, não. Compartilhem insights que vocês tiveram, por favor. Ô Paulo, enquanto o pessoal vai fazendo o chat ali, deixa eu interagir aqui um pouquinho com você, porque é fato, né? A gente observa, e até no hackathon mesmo, quando os colegas se candidatam, eles já chegam aqui dizendo assim, eu tenho uma ideia bacana, né? Quando, na verdade, o processo qual é o problema, como é que a gente vai chegar para eu trazer a solução. E a ideia bacana pode não encaixar, provavelmente, vou botar quase 90%, não vai encaixar com o problema, porque aí você está partindo da solução para o problema, que foi a primeira pergunta colocada aqui. E aí nós tivemos aqui alguma oportunidade de estar conversando com alguns colegas que falaram, não, eu tenho uma ideia legal. E aí na oportunidade falava, olha, faz o seguinte, pega o mapa estratégico da cooperativa, olha lá os indicadores, vê quais que estão com maior problema, conversa aqui, pensa numa solução para o problema, porque talvez não vá encaixar. E outro ponto também, Paulo, que eu vejo interessante, que assim, às vezes a gente pensa a gente até sabe qual é o problema, propõe a solução, só que a solução depende de outras pessoas, outros players, né? E aí fala assim, pô, mas eu não consigo avançar. Não, mas eu já fiz, eu já botei lá no colo dele, a sugestão não vem. Então, se a gente puder trazer para nós e dizer assim, cara, a solução é doméstica. Então, por exemplo, aqui, que encaixa bem no cooperativismo. Nós somos um sistema de 3 níveis, cada um com a sua competência. Então, se a gente conseguir que a solução que possa ser provida pela cooperativa, seja por uma contratação ou por um desenvolvimento interno, talvez tenha mais chance de êxito do que você pensar em algo e dizer, ó, a responsabilidade é do terceiro. Eu fiz a minha parte, ele é que não fez a dele. E sempre partindo do problema. É exatamente isso, Alexandre. É exatamente isso. A gente tem até umas frases, né? Por exemplo, o pessoal lá do Vale do Silício, que é um lugar que a galera inova muito, né? Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, eles falam o seguinte, eles têm um slogan, inclusive, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Porque a solução vão ter várias. Não existe uma solução só possível para um problema. Inclusive, pensar numa única solução para um problema não é uma boa prática. A gente tem que pensar diferentes soluções que a gente chama de hipóteses que a gente vai testar, né? Então, a gente coloca essas hipóteses que são diferentes possíveis soluções e a gente começa a testar uma a uma, né? Para validar qual que tem mais fit, né? Qual que resolve melhor, de maneira mais eficiente, efetiva e eficaz o problema. Como o Alexandre comentou, aquela solução que é muito fácil pensar numa solução e colocar isso no colo dos outros, mas será que a gente consegue pensar numa solução que a gente consegue resolver com os recursos que a gente tem disponível agora, aqui no momento, né? Então, esses 2 pontos são extremamente importantes. Muito grato, Alexandre, por partilhar a sua visão. E é exatamente isso. Nesse primeiro momento, pessoal, apaixonem-se pelo problema. Procurem entender, investigar o máximo que vocês puderem o problema. Deixem a solução um pouquinho mais para frente, vai ter o momento dela,
né? Mas não tragam antes, porque se vocês trazerem a solução e tentar colocar a solução antes do problema, vocês vão estar enviesando, aí vocês vão entrar, provavelmente, vocês vão entrar naquela estatística, que é uma estatística que não é só de software, é de várias coisas. Muitas das soluções que a gente cria não são utilizadas. Para vocês terem uma ideia, é uma estatística bastante assim, triste, mas a maioria das startups hoje, que começam um negócio, elas falham, né? É uma taxa altíssima de startups, ou seja, novos negócios que começam com as melhores das intenções, mas falham quando chegam na solução. E falham porque constrói algo que não resolve o problema de ninguém, né? E aí, é uma ou outra que sai, mas essas que saem, elas saem por quê? E aí a gente pode colocar o Uber, tem várias startups hoje, elas saem por quê? Porque elas se apaixonam pelo problema. Elas estão constantemente fazendo pesquisa com o usuário, elas estão constantemente abraçando essa possibilidade de conhecer mais sobre o problema, sobre diferentes perspectivas e diferentes momentos nessa jornada do usuário, e aí quem consegue fazer isso sai na frente. Paulo, gostaria aqui de convidar o Jaime e o Alex Patros. Os dois são diretores executivos no Sicoob Cred Justra, né? O Jaime é diretor administrativo e o Alex Patros é diretor executivo. Creio que a fala deles, né, era para ser no início, né? A gente pede desculpa aqui ao público, tivemos só alguns problemas técnicos, mas certamente a fala deles, que conhecem o dia a dia da cooperativa, vai ser engrandecedora e super importante para os times entenderem os problemas. Passo aqui a palavra para eles. Ok, obrigado, Felipe. Sem problema, a gente está fazendo ao vivo, né, Felipe? Então acontece mesmo. Eu e o Alex, a gente tínhamos nos programado para dar uma saudação de bom dia, mas, Paulo, foi bom, porque, na verdade, a gente pode falar agora, depois de ter ouvido você falar, a palestra foi muito boa, o dia de ontem foi muito enriquecedor também, as 3 palestras que nós tivemos, ouvindo o que você falou hoje, a gente percebe o quão é importante a gente ter a coletividade do nosso time, a gente tem evoluído nisso, a gente está aprendendo muito com isso, a gente tem um longo caminho para percorrer, mas a gente tem evoluído muito nisso, a gente tem praticado bastante esse conceito de brainstorming, de divergência de ideias, como você colocou, na busca da convergência, né? Então, tem sido muito comum, né, nesse aprendizado que a gente vem tendo, a gente se reunir para tratar os vários projetos que a gente tem, botando realmente as ideias para divergir e convergir, e sempre com respeito às divergências que todos têm, né, porque elas são sempre muito importantes, tá? Ontem, inclusive, logo depois que terminou o evento, eu e a Alexandra, nós somos mentores do grupo de expansão da base, né, e é incrível como você, sendo de um grupo, você acaba falando do outro, você acaba falando, e você tratou um pouco disso hoje também, falando do cross-sell, né, falando da intercooperação. É impressionante como tudo isso está ligado. Isso converge de uma maneira ou de outra. Mas ontem, na discussão com um dos grupos, a gente já percebeu o quão proveitoso foi o dia de ontem, as palestras de ontem, porque tiveram muito a ver com a expansão da base, né? O Luiz Dita falou muito a respeito disso, fusões, por exemplo, um conceito muito importante nesse contexto de expandirmos nossa base, da importância da gente ter sustentabilidade financeira, de a gente ter novos cooperados para fazermos cross-sell, de buscarmos intercooperação. Então, assim, é impressionante como tudo no final está ligado. Então, a discussão de ontem foi muito proveitosa, eu fiquei muito feliz e queria aproveitar esse espaço, esse tempo aqui, que eu estou fazendo uma saudação final, a gente já está caminhando para o final, para reforçar que eu e a Alexandra vamos estar aqui logo no final desse evento, em torno de 10h30, a partir de 10h30,
esperando vocês, tá? Quem estiver participando do trabalho Expansão da Base, contem conosco, a gente fica muito feliz, e a cada discussão que a gente tem com um grupo, eu e a Alexandre, a gente já percebeu que a gente consegue adquirir argumentação para ajudar o próximo e talvez até voltar nos grupos anteriores. Estamos à disposição. Parabéns de novo, Paulo. Obrigado, Felipe, pelo espaço aqui. Estou passando a palavra para o meu colega Alex. Obrigado, Jaime. Parabenizar o Paulo aí pelo conteúdo aí da palestra, bem aderente, né, a esse tema que a gente está tratando, né. Ressaltar uma coisa que o Paulo comentou, que eu achei bastante importante, que é essa necessidade de integração de todas as áreas, da liderança até a parte, o grupo operacional, passando por todas as áreas, né. Ontem, quando o Nicolas trouxe a definição de cross-selling, e ele trouxe para que você possa vender os mesmos produtos e serviços, você precisa expandir a base. E para você vender novos produtos e serviços, você precisa trazer novos produtos para vender para a mesma base, trazer novos produtos e serviços. Ou seja, para fazer o cross-selling, você precisa de expandir a base. E também precisa da intercooperação. Então, isso, de fato, trouxe para todos nós essa reflexão, dessa convergência de todas essas questões e da importância da gente tratar todos eles de uma forma organizada, de uma forma convergente, como foi colocado aí também pelo Paulo, né? Essa questão muito importante, eu acrescentaria nessa questão da necessidade da liderança até operacional, também de estar conectado com o mercado. O Luiz Agita ontem comentou, não basta a gente ter um posto digital ou uma instituição digital, a gente precisa estar inserido nesse mundo digital. Então, hoje, essa questão transcende a nossa própria estrutura, ela passa também por estar inserido dentro desse mundo exterior, desse mundo hoje, que é o mundo digital. Então, assim, muito feliz de participar desse HackaCop, da gente poder discutir, debater, ouvir os palestrantes como o Paulo, o Luiz Agita, o Nicolai, enfim, todos os colegas que estão participando, para que a gente possa desenvolver os temas, e trago aqui realmente essa questão, quer dizer, para desenvolver o tema de cross-selling, eu vou ter que desenvolver também o tema de intercooperação e também o tema de expansão de base. Então, aproveito até para parabenizar o grupo que organizou todo o HackaCop, ressaltando a felicidade que a gente teve na escolha dos temas, porque eles são totalmente complementares, totalmente interligados. Então, o que a gente vai poder compartilhar e vai poder vivenciar ao final do HackaCop são 11 apresentações, 10 soluções voltadas para todos os temas, porque para fazer cross-selling eu tenho que fazer expansão e intercooperação, para fazer intercooperação eu preciso fazer cross-selling e eu preciso fazer expansão, para fazer expansão eu preciso fazer cross-selling e intercooperação. Então, muito bom isso, aproveito aí para, mais uma vez, parabenizar o Paulo, agradecer ao Felipe pela oportunidade e também me colocar à disposição de todo o grupo. Eu, na mesma linha do Jaime, faço parte do grupo de mentoria do cross-selling, junto com a Paula, e a gente vai estar super à disposição aí, já de plantão, logo após aí a nossa agenda de hoje, a partir das 10 horas, já vamos estar de plantão ali na sala de mentoria. Então, mais uma vez, devolvo a palavra para você, Paulo, e obrigado aí, Felipe, e a todos aí pela oportunidade. Pessoal, muito grato
um ótimo dia para vocês, sucesso nas próximas etapas, vocês vão ter novos ministrantes aí nos próximos dias, né, Felipe, que vão contribuir com esse pensamento convergente, com a ideação. A Michelle fez uma pergunta aí, como fazer isso? Assim, eu tenho trabalhado há bastante tempo com hackathons e tudo, com startups do weekend, e em um final de semana a gente sai com um negócio. Então, assim, normalmente a gente separa um período do dia, 4 horas, e coloca foco total, todo mundo junto, para criar um formulário de pesquisa, criar as perguntas primeiro, né, que as perguntas da definição do problema é muito importante. Com foco, né, a palavra-chave é foco, tem que ter foco. Com foco, vocês conseguem quebrar 4 horas em 4 slots de tempo, falar assim, olha, em 1 hora a gente faz as perguntas, em 1 hora a gente cria o formuláriozinho lá, seja no Google Forms, eu não sei se vai ter alguma ferramenta, Felipe, que eles vão poder utilizar para criar formulário. Você já tem algo extremamente positivo a favor de vocês, que é a base, né, todo mundo aí aberto, todo mundo querendo fazer isso. Na hora que vocês lançarem o formulário, vocês falam, pessoal, vocês têm 1 hora para responder, ajuda nós aí, ajuda a gente a resolver esses problemas. E aí depois pega mais 1 hora para analisar as respostas. Então, 4 horas com foco, vocês conseguem fazer essa etapa de qualificação aí do problema, tá bom? É isso, Felipe. Muito grato, pessoal. Grato, Felipe, pelo convite. E precisando, deixei meu contato aí também no LinkedIn, no Instagram. Se precisarem, podem contar comigo, tá bom? Muito obrigado, Paulo. Esse é o Paulo de Tarso, especialista aí de projetos. Muito do que ele falou já está gravado, né? Está sendo transmitido no YouTube. Muito do que ele falou está contido também no toolkit e no manual do time, né? Acessem lá no e-mail que vocês receberam na etapa de check-in. Muita informação tem lá, sem falar os dossiês e os momentos fantásticos de mentoria, né? Teremos mentoria agora ao fim dessa live, né? Nós vamos fazer o encerramento dessa sessão e vocês automaticamente voltarão para o salão de mesas, né? E aí, nesse momento, os mentores já vão estar lá na mesa, né, de mentores, para vocês terem acesso. Para os demais dias e horários, né, lembrando que temos mentoria hoje à tarde, temos mentoria amanhã de manhã, amanhã à tarde, enfim, até sexta-feira. O último dia de mentoria é sexta. Segunda-feira já é dia de apresentação, é o dia do choro livre, né? Não tem mais tempo de desenvolver, apresentar o resultado. Todo o cronograma de dias, né, e horários de atendimento de cada mentor está na descrição do grupo de WhatsApp de vocês, de WhatsApp de times. Acessem lá na descrição, vocês acessarão o cronograma. Para fazer a fala final e já encaminhar para as mesas, Alexandre ou Marcílio gostariam de fazer alguma consideração? Eu gostaria de agradecer o Paulo. Paulo, sua palestra foi muito elucidativa, muito adequada ao momento, né? Graças à experiência que vocês têm, né, nesse sentido, porque eu, de certa forma, notei, como eu registrei aqui, que é oportuno, né? Porque você nota pelo que as pessoas vêm falando, os colegas vêm falando, e talvez tenha dado para eles, opa, vamos no processo, de olho no processo, né? De olho na divergência. Convergência é muito bom, mas divergência é muito melhor, enriquece, né, o processo. Obrigado, Paulo, muito bacana mesmo. Acho que a gente está no caminho certo. E, Felipe, cada vez eu me convenço mais, aí já na convergência, Paulo. Outros hackacops. Muito bacana. Grato eu pela oportunidade, espero ter contribuído com vocês e seguimos aí juntos aí, tá, pessoal? Precisando, pode entrar em contato que a gente está junto. Um abraço, pessoal. Um ótimo dia e sucesso aí nas próximas etapas. Muito obrigado, pessoal. Então, sigam para as mesas e até amanhã. Não deixem de acessar os mentores, importantíssimo para o desenvolvimento de vocês. Temos que entender o usuário. Um grande abraço e tenham um bom dia.